Olá, Mazé de Estudo está aqui da Urocentro com o Dr. Giuseppe Figliolo, que ele é presidente seccional Amazonas da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Giuseppe, nós fizemos uma enquete na minha fanpage, Mazé Manaus. Se você quiser, pode entrar, ainda pode fazer outras perguntas. E algumas pessoas mandaram perguntas do que gostariam de que vocês aqui da Urocentro respondessem. A primeira pergunta é: com que frequência é preciso ir ao urologista? Muito bem. Bom, recomenda-se que pelo menos uma vez por ano. Se a pessoa assintomática não está sentindo nada e já tem mais de 40 anos, pelo menos uma vez por ano, procurar o urologista para fazer os exames de prevenção do câncer de próstata, principalmente. Mas se o indivíduo tem alguma queixa, algum sintoma, aí não precisa esperar um ano, pode vir antes na consulta. Para aqueles que não sentem nada, a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Enfrenta um grave problema para engravidar. São perguntas que as pessoas estão mandando para a gente e nós estamos fazendo ao Dr. Giuseppe. Enfrenta um grave problema para engravidar. O que devo fazer? O problema pode ser aí do casal. A gente não sabe, no caso, se é o homem ou a mulher, mas, de qualquer maneira, ambos precisam ser investigados. Eu diria que metade dos casos o fator é feminino, pela dificuldade de engravidar, e a outra metade é o fator masculino. No caso do fator masculino, primeiramente precisa se fazer um espermograma, que é uma análise seminal, uma análise do sêmen. Isso já é feito em laboratórios aqui em Manaus mesmo, e aí você consegue identificar se existe ou não alguma alteração na quantidade de espermatozoide, na velocidade, na qualidade deles, etc. O exame masculino, no caso, para fazer assim, uma triagem inicial, é o espermograma. E o que são varicoceles? Tem relação também com... Por isso que, às vezes, o homem não consegue fazer a mulher engravidar? Sem dúvida. Existem várias patologias que causam infertilidade masculina. A mais comum é a varicocele. Varicocele são varizes, são veias dilatadas na região do escroto, e isso acarreta uma diminuição no número e na qualidade dos espermatozoides. É o fator masculino mais comum de infertilidade. E é fácil de tratar. Hoje em dia... Isso que eu ia dizer, tem cura, é fácil de tratar, não é, doutor? Quando a gente trata, melhora bastante a qualidade do espermograma e os nossos pacientes conseguem engravidar depois, realmente, gravidez espontânea, sem ter necessidade de fertilização in vitro, nada. Normalmente, a correção de varicocele hoje é feita com uma técnica microcirúrgica. Você usa uma lupa ou um microscópio, identifica onde que estão esses vasos dilatados, essas varizes, e, digamos assim, desliga elas, né? E resolve o problema. É tão rápido, né? Tão fácil de fazer. Como tratar a ejaculação precoce? É uma outra queixa que é muito comum em consultório, normalmente são indivíduos jovens. Não é um problema orgânico, não é um problema físico. É diferente daquele homem com mais idade, por exemplo, que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem outras doenças graves, que não consegue ter uma ereção boa. A pessoa que sofre de ejaculação precoce, ela tem ereção satisfatória, mas ela não consegue com que a parceira atinja o orgasmo. Ela ejacula muito rápido. Normalmente é um problema de origem emocional, são pessoas que têm muita ansiedade, e existem algumas maneiras de tratar. Existem medicamentos que, na verdade, não são específicos para a ejaculação precoce, eles são remédios que diminuem a ansiedade e, como efeito colateral, digamos, eles retardam a ejaculação. E também terapia psicológica com o psicólogo. Mas existem remédios hoje em dia bons no mercado, que não são específicos para ejaculação precoce, mas que ajudam muito porque controlam a ansiedade. É possível reverter a impotência após cirurgia do câncer de próstata? Essa é uma outra pergunta bastante frequente também. Acho que o homem ele tem essa questão muito arraigada, né? Ele, na maioria das vezes, não quer nem saber do câncer, ele quer saber se ele vai ou não ter relação sexual ainda, se ele vai ter ereção depois do tratamento. Quando está numa fase inicial, quando numa fase precoce, a gente consegue fazer um procedimento, seja cirurgia ou radioterapia,
que envolve só a próstata, preservando os nervos, que são responsáveis pela ereção. Quando a doença está numa fase mais avançada, aí é um pouco mais difícil para você conseguir controlar e acaba sacrificando os nervos, etc., que são responsáveis pela ereção. De qualquer maneira, quando está numa fase precoce, o tratamento cirúrgico, digamos assim, você consegue preservar os nervos, o indivíduo vai voltar a ter ereções depois da cirurgia. E, se não voltar, existem várias maneiras de resolver. Usando remédio, hoje em dia existem vários comprimidos que podem ser utilizados por via oral para melhorar a questão da ereção. Existe um emprego de remédio intracavernoso, que são injeções no pênis também, que melhoram a função sexual. Existe um implante de prótese peniana, que o resultado é excelente, quando bem indicado, os pacientes ficam super satisfeitos. Então, isso tudo pode ser feito aqui, sim, por exemplo? Tudo. Sinceramente, eu acho que nessa área de urologia, aqui no Amazonas, em Manaus especificamente, nós estamos muito bem servidos, não precisa sair de Manaus para fazer nada. Já se faz tudo aqui com qualidade. Vamos lá, agora cistos nos rins precisam ser operados? Na grande maioria das vezes, não. É um achado muito comum de exame, a pessoa está sentindo uma dor abdominal, vai fazer um ultrassom e o médico identifica que tem um cisto no rim. Aí ele anota lá no laudo do exame. A pessoa que lê aquilo, que não está bem informada, fica assustada. Na grande maioria das vezes não é nada maligno, não tem risco de virar. Para você ter uma ideia, acima dos 50 anos, metade das pessoas apresentam cisto renal. Não é só homem, não, né? Mulher não, também. Tanto homem quanto mulher. A não ser que seja um cisto muito grande, acima de 10 centímetros, que esteja causando compressão de algum outro órgão, que esteja causando dor ou algum outro sinal. Na grande maioria das vezes, os cistos não precisam ser operados. Muito legal. Olha só, se você quiser mandar mais perguntas, outras para esclarecer alguma dúvida, pode mandar, que a gente dá claro que vamos preservar seu nome, se você quiser. E o doutor Giuseppe está aqui da Urocentro para nos responder, para lhe esclarecer todas essas situações, tá bom? Não esquece, a Urocentro fica na Rua Fortaleza, número 528, no bairro Adrianópolis. Tem estacionamento próprio, enfim. Você vai estar bem localizado, você vai ser bem atendido. E, como você falou, todas essas perguntas, todos esses tratamentos que ele respondeu, tem aqui na Urocentro. Vem que você vai ter certeza que vai ser bem tratado. Obrigado, prazer estar com vocês. Obrigada, mas é de estudo.